Mais uma semana, mais uma Fujimasfera e obviamente mais um vídeo aqui no canal. Depois de sofrermos a abstinência de uma semaninha sem Chainsaw Man, finalmente estamos aqui de volta. Esse arco está sendo incrível, então sem enrolações, bora logo comentar sobre esse capítulo. O capítulo 207 recebeu o título de Pá 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 Pá. Ei! Como diria a famosa música. Para pá 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 pá. Nossa atenção é voltada para exatamente o momento em que se encerrou o último capítulo. A Asa, flutuando, ainda segurando o pé do Denji, diz para o garoto não sentir medo e pensar em coisas felizes. Um conselho que anteriormente no arco da queda foi o Denji que deu a ela. Porém, o Denji, ainda assustado e também em prantos, afirma que uma pessoa como ele não merece ser feliz. E olha, o que eu mais queria é ver o Denji enfrentando tudo isso outra vez, de uma forma ainda mais profunda. Se no arco da queda a solução foi cerrar sua própria cabeça para evitar pensar sobre tudo isso, aqui é necessário colher todas as merdas que ele fez e obviamente refletir sobre tudo isso. No entanto, é muito deprimente ver que o personagem está quase desistindo de viver uma outra vez. É aquilo, o que a Makima uma vez disse ainda continua ali no interior desse personagem. E infelizmente, diversos outros acontecimentos, principalmente na parte 2, apenas reforçou essa ideia de que ele não merece viver. É óbvio que essa fala tão direta assusta a Asa, e nosso protagonista, cada vez mais em prantos, continua dando voz a todas as suas dores de uma forma tão direta que até assusta. Denji percebe que ele acabou fazendo com os outros a pior coisa que um dia já fizeram com ele. E isso é uma verdade muito crua e dolorosa. Denji perdeu mais de uma vez pessoas que ele amava. E mesmo assim, mesmo carregando tanta dor, tantos traumas, o mesmo continuou negligenciando inúmeras vidas inocentes, se preocupando muito mais com objetivos pessoais do que qualquer outra coisa. Não se preocupava em refletir sobre suas atitudes, mas sim continuar vivendo escorado em escapismos rasos. É muito deprimente isso tudo, né? É triste perceber que todos os momentos ruins, todos os traumas, soam como insuficientes para trazer uma evolução clara e nítida para Denji. Tá vendo? E é por isso que eu sempre questionava que essa mania do Denji de encontrar escapismos era um baita tiro no pé. E outra vez, precisa encarar frente a frente a sua depressão. Ainda continua gritando que alguém como ele não merece ser feliz. Tamanha dor deixa a Asa até sem palavras. É realmente muito delicado ajudar alguém quando está em um surto. É necessário ter muita certeza de suas próximas palavras. E de uma forma muito linda para aquecer a chama dos corações de quem shippa Asa e Denji, a garota grita falando que ela vai fazer o Denji feliz e que já faz um bom tempo que ela queria fazer isso. De certa maneira, esse é um dos momentos mais sinceros da Asa. Ela ama Denji e ela quer ajudar esse garoto. E essa é a sua forma de dizer que ama. Novamente é um personagem que não sabe ser egoísta. E de certa maneira, esse garoto carrega inúmeras características que causam identificação. É óbvio que falar é uma coisa, e o Denji questiona como diabos ela vai fazer isso. E a Asa continua sendo muito sincera, aponta que ela não faz ideia de como fazer isso, mas que juntos eles podem pensar em algo. E sabe, é isso que eles precisam fazer mesmo, pensar juntos para enfrentar problemas juntos também, não focar em uma fuga. E ela aponta que ele é um idiota, então ele não pode fazer as coisas sem pensar antes, o que é muita verdade tanto para a personagem quanto para a gente. Nunca tome decisões antes de pensar, principalmente em seus piores momentos. Para Denji, outra vez, a sua saída é a morte, ou uma constante vida de sofrimento, para assim talvez pagar pelos seus pecados. Quando a Asa diz isso tudo, ela tenta trazer uma outra abordagem. Uma abordagem que o Denji já tentou dizer, mas do seu próprio jeito, né? Sexo! Mas também, o mais importante é que depois de tanto tempo, depois de ter escutado de diferentes maneiras por diferentes personagens como Aki, Power, Nayuta e também Pochita, Denji está escutando outra pessoa dizendo a ele para continuar vivendo, que principalmente está preocupado com seu bem e não com terceiras intenções. Se uma disse ao Denji que ele não precisava mais pensar, aqui nossa personagem incentiva o extremo oposto. É necessário se acalmar, pensar e confiar um no outro.
pois é assim que irá superar os obstáculos. Esses pequenos lapsos são muito lindos e mostram o quanto a Asa se encaixa perfeitamente com o Denji e vice-versa. E principalmente, também mostra o quanto a Asa é incrível. Apesar de todo o lado emocional, a destruição não para. A queda continua utilizando seus poderes para lançar outros prédios. A Asa, observando tudo aquilo, relata que eles precisam parar aquele demônio. O Denji, ainda sem forças, questiona por que deveria. Realmente ele está completamente esgotado. Rapidamente ela questiona tudo aquilo e diz que eles precisam fazer isso pois são heróis da justiça, perguntando ao fim se o Denji se esqueceu daquilo. E logo após isso temos esse close no rosto desamparado do Denji. Apesar de ter sido uma forma da Asa tentar trazer de volta o personagem, essa frase é um tanto delicada. De fato, Tinsal derrotou diversas ameaças e como consequência em alguns momentos acabou salvando algumas pessoas. No entanto, dizer que ele estava praticando justiça é algo simplesmente incongruente. E o Fogo, pouco tempo atrás, fez questão de mostrar isso. E esse ponto também se encaixa com a Asa, uma garota que sim, mirou em ajudar muitas pessoas, só que nesse processo acabou virando uma ferramenta tanto da igreja quanto da Yoru, o que sim causou consequências muito grandes a pessoas inocentes. Nós sabemos, os personagens são sim problemáticos, eles não são perfeitos. Observando toda a impossibilidade do Denji e também toda a ameaça à sua frente, Yoru toma o controle do corpo da Asa para roubar a cena outra vez. Que ódio, tava tão bonito que a Asa estava falando. Ela aponta que ela tentou de tudo contra a queda, mas nenhum de seus ataques foram suficientes. Logo, ela vê como necessário utilizar o tanque de guerra. E pois é, de fato, a Yoru nunca tinha usado sua outra manopla. E dito isso, eu preciso mandar um salve para o jogador Nato, um dos inscritos que durante algumas lives havia dito que ele queria muito que a Yoru utilizasse essa manopla, pois até então ela só tinha utilizado o demônio da arma. E olha, na hora eu pensei que ela tinha usado as duas, mas de fato não. E aqui de uma forma irada temos esse painel duplo mostrando essa grande arma criada pela Yoru a partir do demônio tanque de guerra. Sério, olha o aspecto foda desse fuzil aqui, remetendo a uma coisa grosseira, suja. Lembra muito umas armas de Doom, por exemplo. É realmente muito desconfortável ver isso daqui e ao mesmo tempo muito foda. Remete muito a poderes dos demônios ancestrais, Bem interessante. Obviamente toda essa cena rouba a atenção da queda, também pesa o Denji, fazendo com que os personagens caiam. E sim, só a presença dessa arma anulou o poder gravitacional da queda. E a Yoru, durante essa queda e também durante o farming aura aqui, aponta que graças ao poder do tanque, ela vai conseguir usar todas as armas que fez e guardou. E assim, ela vai conseguir disparar tudo de uma só vez. É como se juntasse todas suas armas e materiais para criar uma bala própria pro tanque. E com garra, a Yoru começa a dizer pá, 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 pá. Ah, Deus, muito bom. E aí a gente percebe que a bala que sai da arma começa a gerar armas já utilizadas. E a primeira delas é a espada que fez a cabeça do professor. E de uma forma extremamente rápida, diversas outras armas começam a surgir e cortar a queda ao meio. E sério, isso daqui é muito gore, muito foda, pô. É cabeça, é braço, é perna sendo cortada. E são muitas armas que estão fazendo esse trabalho aqui. Algumas que a gente já conhecia e outras que não. Que dá aquela sensação de que a Yoru fez muitas armas meio que no off. Principalmente ali na época que ela era uma caçadora de demônios pra igreja, Mas é muito foda reconhecer a do apartamento, a lança do aquário. Enfim, é muito foda. E esses últimos quadros basicamente é só a queda recebendo diversos ataques. E é muito foda porque ela recebe ataque e rapidamente se regenera. Logo é preciso intensificar ainda mais esses tiros. O capítulo se encerra com esse quadro mostrando uma pilha de espadas atravessando a queda e alcançando o próprio solo. E caralho, olha o quanto esse quadro está bem desenhado e detalhado, meu Deus do céu. E pô, é muito foda perceber algumas espadas aqui bem diferentes que a Yoru já fez. Tipo, ali embaixo tem uma espada de um manequim, parece. Lá em cima tem uma espada que tá vindo de um secador, parece. Uma espada feita por uma casquinha de sorvete, outra de uma lâmpada. Mas é óbvio que tem umas espadas mais parrudas, umas lanças também. E pô, é cada design da hora. Pô, tem uma ali que é uma flor. Mano, caralho. É o Fujimoto querendo brincar com sua criatividade, Ele adora os poderes da Yoru. E eu acho muito interessante perceber que a guerra, vira e mexe, acaba preferindo fazer armas mais tradicionais, armas brancas, tipo espadas e lanças. Acho esse detalhe muito bem colocado. Mostra o quanto a guerra está imersa na nossa sociedade há muitos e muitos tempos atrás. E de toda essa pilha de armas, parece que sai uma fumaça. E essa fumaça aqui, ok, pode ser alguma coisa referente a algum fogo de alguma espada que caiu ali, mas eu acho que pode indicar
significar que a queda ou foi derrotada ou voltou para o seu totem que a morte controla. Porque quando a morte desinvocou a queda lá em seu arco, como se fosse um Pokémon, tivemos a cena um tanto parecida com essa ideia de chamas aqui. Então a guerra com uma carta na manga pode ter realmente derrotado por enquanto a queda. Como eu disse, o capítulo foi bem direto ao ponto. No entanto, ele continua estendendo todas as discussões em torno do Denji que são cruciais para o fim dessa obra. E eu gosto muito da forma que está sendo feita aqui. Denji está verbalizando, enfrentando cara a cara todos os problemas que ele precisa ainda corrigir. E tudo se complementa muito bem com o que a Asa vem trazendo aqui. Algo que desenvolve tanto Denji quanto ela mesma. Eu ainda torço muito que nos próximos capítulos tenhamos mais conversas introspectivas entre os dois. A Asa sabe que a Yoru tem um plano muito assustador pela frente. É óbvio que para os dois é muito importante buscar formas de fugir daquela realidade. E eu gostaria que eles entendessem que esse não é o caminho certo. Eles precisam um do outro, encarar os problemas e resolver eles. Vai ser fácil? Óbvio que não. Mas se por acaso não tivermos essa conversa mais introspectiva, mais pessoal, mais emotiva, eu chuto que teremos algumas outras possibilidades. Caso a queda não tenha sido derrotada, imagino que a luta pode continuar, talvez com a ajuda da Kiga. A Kiga pode aparecer para tentar dar algum suporte, mas sinceramente eu acho que ela não vai conseguir lidar com esses dois sozinho nunca. Ou talvez tenhamos finalmente o encontro da morte junto com Asa e Denji. Mas também não podemos esquecer do dilema que o fogo disse que daria ao Denji para escolher. Ou será que essa escolha é simplesmente o fato do Denji ter que decidir se quer viver ou não? Realmente ainda não sei, mas só sei que esse capítulo foi incrível e eu estou muito ansioso para os próximos. Mas enfim, e aí, o que vocês acharam desse capítulo, o que acharam do vídeo? Não se esqueçam de comentar, compartilhar, avaliar e também hypar o vídeo. E eu sei que são muitas coisinhas, mas sério, isso ajuda imensamente e eu também amo de verdade ver os comentários de vocês. Assim também como cada coisinha que vocês fazem por todo esse projeto. De coração, muito obrigado. Quero mandar um salve especial para todo mundo que cola nas lives, sério, muito obrigado por esse tempo. Também, obviamente, para todos os membros que ajudam diretamente com esse projeto. E também para o Rui, que vira e mexe me ajuda com as edições dos vídeos aqui do canal. Enfim, é isso, vejo vocês na próxima e até!